Então, hoje nós vamos continuar os nossos comandos do Pascal. Hoje a gente vai aprender o comando if. Esse comando if, ele é chamado de estrutura condicional. Para que ele serve? Ele vai dar opções que nem lá no fluxograma a gente tem a tomada de decisão, a gente tem opções para onde a gente vai seguir. Então, o comando if é quando a gente tem mais do que uma opção de código para aparecer na tela, a gente vai utilizar ele. Para iniciar essa ideia, nós vamos fazer um login. Então, se a pessoa digitar o login correto, a gente diz para ela login correto. Vamos começar aqui definindo nossa variável login, que vai ser do tipo string, e vamos pedir para a pessoa digitar o login dela. Digite o seu login. Beleza. Assim que a pessoa digitou o login dela, nós vamos ler, salvar na variável login. Agora vai entrar o nosso comando if. A gente vai fazer um if analisando se esse login que a pessoa acabou de digitar está correto. Lembrando que aqui no Pascalzinho a gente não tem como fazer uma ligação com o banco de dados. Mas se for uma linguagem estilo PHP, Java, enfim, outras, a gente consegue fazer uma ligação vendo se esse login está cadastrado no banco de dados. Então aqui a gente vai usar um login fixo. Então o if, se a gente traduzir ele para o português, ele significa se. Então, if login. Então, se o login que a pessoa acabou de digitar for igual a ADM, estou chutando um login aqui, poderia ser qualquer login. Then, a gente vai escrever para essa pessoa login correto. Então, vamos analisar o nosso código. Se o login for igual à palavra ADM, percebam que este ADM está entre apóstrofos. Por quê? Porque a gente está fazendo uma comparação com string. Sempre que a gente fizer comparação com string no if, a gente vai botar entre apóstrofos. Then, se a gente traduzir, seria tipo então. Então, se o login for igual a ADM, então eu escrevo isso aqui na tela do meu usuário. O then sempre vai estar na mesma linha do if. Sempre a gente vai usar o if, vai colocar o then. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos dar um F9 aqui. Esqueci de botar um read key lá no final, depois a gente adiciona. Então, digite seu login. Eu vou digitar aqui um login correto, que seria o ADM. Então, ele vai aparecer login correto. Agora, deixa eu diminuir meu zoom aqui. Vou adicionar um read key só para ficar melhor. Vou dar um F9 e digamos que eu digite um login incorreto. Eita! Um login incorreto, tipo Ellen. Não apareceu nada, tá esperando eu escrever alguma coisa. Então, quando a gente faz um if sozinho, se a pessoa digitar corretamente, ele vai aparecer corretamente ali o que vem depois. Se não, ele não vai aparecer nada. Mas seria interessante a gente falar para a pessoa que o login está incorreto, não aparecer nada. Então, a gente vai usar o else. Else seria o senão, ou outra opção. Então, se não for ADM, então eu vou escrever para a pessoa que o login está incorreto. Login incorreto. Percebam que na linha do if não tem ponto e vírgula. Na linha aqui não vai ter ponto e vírgula, só vai ter um ponto e vírgula no final. Então, quando eu abro o meu if, eu não vou usar ponto e vírgula até chegar no final dele, ok? Nós vamos ver isso mais pra frente, que tem alguns ifs que a gente tem até o ponto e vírgula aqui dentro. Mas, quando ele é nessa estrutura, que ele tem uma linha só de código entre o if e o else, a gente bota o ponto e vírgula aqui só no final. Vamos ver como vai ficar isso. Então, eu vou dar um F9, deixa eu dar um zoom. Digite seu login. Digamos que eu digite corretamente ADM, login correto. Agora sim, né, com o read key fica melhor. Vou dar um F9 e vou testar o login incorreto. Digamos que eu digite Ellen, login incorreto. Então, aqui a gente tem duas opções de código que vão aparecer na tela do nosso usuário.
Então, assim que a gente vai utilizar o nosso if. No próximo vídeo, a gente vai ver um pouco mais sobre ele.